Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de grafos. Vamos começar? Então, o roteiro para a aula de hoje é esse daqui. A gente vai ver aplicações do problema de fluxo máximo para resolver outros problemas. Então, a ideia da aula de hoje é reduzir problemas que a gente ainda não sabe resolver para um problema que a gente sabe resolver, e esse problema é o problema de fluxo máximo em rede. Em particular, a gente vai atacar problema de emparelhamento, problema de caminhos distintos, problema de corte mínimo e segmentação de imagens, utilizando o nosso único martelo, que é o algoritmo que encontra o fluxo máximo em uma rede. Então vamos começar recapitulando um problema que a gente falou na primeira aula aqui da disciplina, que é o problema de formação de pares, né? Eu tenho N rapazes e N moças, cada rapaz e cada moça declara interesse mútuo, interesse um no outro, e um casal pode sair junto se existe interesse mútuo entre o rapaz e a moça. E aí, o primeiro problema é qual o maior número de pares que eu consigo formar, dado os interesses, né? E o segundo problema é quais pares eu devo formar, não só o número, mas quais são esses pares. Então a gente pode abstrair esse problema usando grafos, né? Eu tenho rapazes e moças como os vértices e uma aresta vai ser interesse mútuo. O rapaz declara interesse na moça, a moça declara interesse no rapaz, então eu tenho um interesse mútuo. Então tem aqui um exemplo de rapazes e moças, Ana e Beto têm interesse mútuo, então eles estão relacionados aqui, ok? Eu posso ter todos os interesses mútuos entre os rapazes e as moças, isso dá origem a esse grafo, e o nosso problema é saber, né, qual o maior número de pares que eu consigo formar. Em particular, eu consigo formar 5 pares, né, que é o maior número possível? E a resposta é sim, e esse aqui são os pares que eu posso formar para ter 5 pares. Muito bem. E aí nosso problema, né, é um problema genérico, vamos sair de rapazes e moças e falar de emparelhamento em grafos bipartido. E eu estou atrás de encontrar o maior emparelhamento, né, nesse problema de formação de pares. E o emparelhamento é dito perfeito quando a gente consegue emparelhar os N vértices de cada lado, né, do meu grafo bipartido. Existe algoritmo para esse problema genérico que a gente viu numa aula passada, o algoritmo que resolve o problema do emparelhamento, ok? Mas será que não tem como resolver ele de uma outra maneira? Tá? Em particular, a gente vai resolver ele utilizando uma rede de fluxo máximo. A ideia aqui é converter esse problema de emparelhamento num problema de fluxo máximo. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem um problema de emparelhamento, não tem nada de fluxo, não tem nada de capacidade. A princípio, esse problema não tem nada a ver com uma rede de fluxo. Bom, para a gente converter esse problema, vai ter que aparecer uma rede de fluxo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai construir uma rede de fluxo utilizando um vértice S e conectar esse vértice a todos os vértices do conjunto X, que é um lado do meu grafo partido. Vou adicionar um vértice T e vou conectar todos os vértices Y do outro lado do grafo partido a T. Eu vou direcionar todas as arestas no grafo partido na direção XY e vou atribuir capacidade 1 a todas as arestas dessa minha rede. Então, está aqui uma figura. Imagina que isso aqui é o grafo original, o grafo que eu quero resolver o problema do emparelhamento. O que eu vou fazer é construir uma rede de fluxo G'. E eu vou fazer isso direcionando as arestas de X para Y, construindo uma fonte S e ligando todo mundo a X, e o destino T e ligando todo mundo de Y a T. Além disso, todas as arestas aqui vão ter capacidade iguais a 1. Então, repare que agora eu tenho uma rede de fluxo, G', ok? E a hipótese, né, é que o fluxo máximo em G' é igual ao maior emparelhamento em G. Então, se eu encontrar o fluxo máximo em G', eu também encontro o emparelhamento máximo em G. Okay? Bom, como é que a gente prova essa hipótese? Tem duas ideias, né? Tem dois lados da prova. A primeira é que o emparelhamento com K pares em G vai ter fluxo K em G'. Tá? Cada par do meu emparelhamento vai contribuir 1 na unidade de fluxo, passando de um lado para o outro. Além disso, né, do lado reverso, um fluxo com valor K em G', ele vai permitir a gente emparelhar K pares em G. Tá? E para concluir isso, eu vou precisar assumir a integralidade do fluxo. Os fluxos aqui são inteiros,
ou o fluxo numa aresta é 0 ou ele é 1. Então, as arestas que têm fluxo vão ser as arestas emparelhadas. Então, por que isso é verdade, né? Seja M' o conjunto de arestas do problema de fluxo que estão passando o fluxo. F de E é igual a 1. Então, M' tem K arestas. Agora, pensa num vértice X do meu grafo, do meu problema, né? Ele vai ser incidente em, no máximo, uma aresta em M'. Por que ele não pode estar incidente a mais de uma aresta em M'? Por conservação de fluxo. A capacidade de entrada dele é 1. Então, por mais que ele tenha muitas arestas, né, de X para Y, ele vai ter exatamente uma delas passando o fluxo, porque a capacidade de entrada desse vértice é 1. A mesma coisa para um vértice Y. Pensa num vértice no conjunto Y incidente a uma aresta que está passando o fluxo, M', né? Esse vértice ele vai estar incidente a no máximo uma aresta em M', da mesma forma por causa da conservação de fluxo. A capacidade de saída desse vértice é igual a 1, então vai ter no máximo uma aresta com fluxo chegando nele, né? Pode ter nenhuma. Muito bom. Então, com isso, né, a gente consegue estabelecer aqui que o valor do fluxo máximo em G', que é a minha rede de fluxo, é igual ao emparelhamento máximo em G. Em particular, as arestas que têm fluxo, as arestas que têm F de E igual a 1, no problema de rede de fluxos, vão corresponder às arestas do meu emparelhamento. Então, a gente resolve o problema utilizando uma rede de fluxo. Agora, qual é a complexidade de fazer isso, né? Então, na aula passada, a gente viu que o algoritmo de Ford-Fulkerson tem complexidade em M de C, e a versão modificada dele é m² log de C. Agora, um limitante superior para C aqui, nesse nosso problema, é N, porque o meu vértice S, né, vai estar ligado a todos os vértices do conjunto X. Então a capacidade de saída, cada aresta dessa tem capacidade 1, vai ser N, assumindo que o meu conjunto X tem N vértices. Então, o custo via algoritmo original é M vezes N. Okay? E repara que esse custo é menor do que o algoritmo modificado, ok? Porque o custo aqui da capacidade é de ordem de N. Então, C aqui é relativamente pequeno com relação ao tamanho do grafo. E essa nossa variação, essa nossa abordagem, né, de resolver o problema de emparelhamento máximo utilizando redes de fluxo, teve complexidade que foi igual ao algoritmo específico para esse problema que nós vimos aqui na disciplina algumas aulas atrás. Muito bom. Agora vamos falar do segundo problema, que é o problema de robustez da malha elétrica. Vamos começar com um exemplo aqui, né, de um problema concreto. Então imagina a malha elétrica, que é a rede de distribuição de energia de um país, é formada por torres, né, de transmissão e linhas de transmissão. E eu estou interessado na robustez dessa malha, e a gente pode medir a robustez como sendo o número de caminhos distintos em linhas aqui, tá, entre dois pontos. Então, o problema é determinar justamente essa robustez entre a fonte geradora e um determinado ponto consumidor. Ok? Então, para ficar claro, eu posso modelar esse problema, né, com um grafo. Eu tenho os objetos sendo as torres de transmissão e as arestas vão corresponder às linhas, né, onde passa a energia entre as torres. Então, tem aqui o vértice A está fazendo o papel da origem da energia, ok? E o vértice G está fazendo o papel do destino, né, para onde eu quero calcular a robustez. Então, aqui é a fonte geradora. E aí o meu problema é encontrar o número de caminhos distintos em arestas, né? Quantos caminhos distintos em arestas possui entre o vértice A, a fonte geradora, e o vértice G. E aí nesse exemplo aqui, se você olhar, a gente tem 3 caminhos distintos. Tem um caminho por cima, A, B, F, G, tem um caminho do meio, A, E, G, e o caminho por debaixo, A, C, D, G. Então, né, o número de caminhos distintos em arestas aqui, eu poderia repetir vértices, mas nesse caso a gente nem repetiu, né? Foi 3. Muito bom. Então, eu quero um problema para esse... vamos falar do problema genérico, né? Então, o problema genérico é o seguinte: dado um grafo direcionado G, 2 vértices ST, quaisquer desse meu grafo direcionado, encontrar o número de caminhos distintos em arestas, né? Eu posso repetir vértices, entre ST.
não só o número de caminhos, mas também os caminhos. Quais são os caminhos distintos entre S e T. Tá? Então, como é que eu desenho um algoritmo para esse problema? Então, a gente pode, em vez de pensar no algoritmo que vai tentar encontrar caminhos e distintos, etc., a gente vai reduzir esse problema para um problema de fluxo em rede. Ok? Então, de novo, vai ter que aparecer aqui uma rede de fluxos, ok? E a gente vai trabalhar com a rede de fluxo para resolver o problema de caminhos distintos num grafo direcionado. Então, a ideia, né, é converter esse problema num problema de fluxo máximo, mas como, né? Repare que eu tenho uma rede, mas não tenho aqui ainda a capacidade, nada disso. Então, a ideia vai ser o seguinte: S e T, os meus dois vértices de interesse, vão ser a origem e destino da rede de fluxo. Então, eu vou remover as arestas de entrada em S e de saída em T, para tornar eles, né, a origem e o destino da minha rede de fluxo. Vou colocar a capacidade 1 em todas as outras arestas. Repara que meu grafo já era direcionado. E eu vou assumir, né, que meu fluxo aqui é inteiro. Tá? Então, a hipótese é que o fluxo máximo ST nessa rede de fluxo é igual ao número de caminhos distintos em arestas entre S e T. Tá? E a ideia da prova é bem simples, né? Se existirem K caminhos distintos entre S e T, então o fluxo máximo será pelo menos K. Em cada caminho distinto eu vou poder empurrar uma unidade de fluxo aqui. E se existir fluxo máximo K na minha rede de fluxo, então eu tenho K caminhos distintos. Porque eu estou assumindo que o meu fluxo é inteiro, né? Então, de maneira intuitiva aqui, eu posso pensar nas arestas que carregam fluxo, as arestas cujo f de E é igual a 1, e elas vão pertencer exatamente a um caminho, a algum caminho. Okay? Então, com isso eu consigo recuperar os caminhos utilizando, né, as arestas que têm fluxo passando nelas. Então, a hipótese é verdadeira, então a gente pode resolver o problema de caminhos distintos em arestas com esse algoritmo que encontra o fluxo máximo numa rede. Agora, qual a complexidade de fazer isso? Bom, lembrando aqui, o algoritmo de Ford-Fulkerson tem complexidade MC. Agora eu preciso um limitante superior para essa capacidade, né, de fluxo. Então eu posso pegar os graus de S e de T, como a gente já viu, né? Então D de S aqui é o grau do vértice S, e D de T é o grau do vértice T, e pegar o mínimo entre os dois. Okay? Eu também poderia pegar o grau máximo da rede como sendo o limitante superior, e aí então o custo desse algoritmo nesse problema, né, vai ser M vezes Gmax. Okay? E de novo aqui, esse custo foi menor utilizando o algoritmo original. Tá? E de novo a razão é porque esse meu C, a capacidade máxima aqui, é relativamente baixa, é um número baixo, porque é da ordem do maior grau do grafo. Muito bom. E se meu grafo fosse não direcionado? Repare que esse problema, agora que a gente acabou de tratar, o grafo era direcionado. Então, de novo, eu quero resolver o mesmo problema, tá? Mas agora o meu grafo é não direcionado. Então, eu quero encontrar o número de caminhos distintos entre dois vértices, de novo, distinto em arestas, e não só isso, o caminho também, né? O caminho entre eles, não só o número. Tá? Como é que a gente pode estender o modelo anterior para tratar desse problema de caminhos distintos em grafos não direcionados? Bom, a ideia aqui é, de novo, né, vou resolver o problema utilizando rede de fluxo, então eu preciso construir uma rede de fluxo que é sempre direcionada. Então, para cada UV, aresta UV original não direcionada, eu vou construir uma aresta direcionada UV e uma aresta VU. Okay? Então, uma aresta não direcionada vai dar origem a duas arestas aqui. E aí eu continuo como no caso direcionado. Removo as arestas que entram em S e que saem de T, coloco capacidade 1 em todas as arestas e assumo, né, que os fluxos vão ser inteiros. Okay? Então, eu converto o problema do grafo não direcionado no problema de grafo direcionado que eu já sei resolver. Mas tem um detalhe aqui. Repara que quando eu converti a aresta não direcionada em duas, eu tenho agora uma aresta UV, que está indo, né, de U para V, e uma aresta direcionada VU.
e apenas uma delas pode ser utilizada. Eu não posso utilizar as duas, né? Porque no meu grafo não direcionado eu só tenho uma aresta, ok? E o que vai acontecer então se o algoritmo de Ford-Fulkerson utilizar as duas arestas, de U para V e de V para U? Isso não vai dar certo, né? Porque as arestas só podem ser utilizadas uma vez. Essa é a restrição do nosso problema. Okay? E a gente vai mostrar agora que esse problema não vai ser um problema. Tem como a gente resolver ele pensando de uma outra maneira. Então imagina que o fluxo máximo que o Ford-Fulkerson vai encontrar, que o algoritmo vai encontrar, ele vai passar em apenas uma das direções das arestas. Se ele passar nas duas, a gente pode jogar fora essas duas arestas. Eu vou mostrar aqui como. Okay? Então vamos supor que o algoritmo de fluxo máximo rodou e alocou fluxo de U para V e de V para U. Então está aqui o resultado, né, da execução do fluxo máximo. Tem o UV, né? A aresta UV está passando fluxo e a aresta VU está passando fluxo também. Okay? Então imagina que o verde, né, é um dos fluxos que está passando e a vermelha é um outro fluxo que está passando. Então repare que isso é ruim porque no grafo não direcionado só tem uma aresta, a aresta UV. E aqui nessa solução ela está sendo usada duas vezes, o que viola a nossa restrição, né? A gente quer caminhos distintos em arestas. Bom, qual é a solução para esse problema? A solução é a seguinte: eu vou pensar num novo fluxo onde nenhuma dessas duas arestas estão sendo utilizadas. O fluxo vai ser zero nas duas. E eu posso fazer isso basicamente redirecionando o verde, que chega em U, para sair pelo vermelho de U, e redirecionando o vermelho que chega em V, para sair pelo verde que saía de V. Okay? Então repara que eu basicamente modifiquei a forma como o fluxo estava fluindo, mas eu não alterei o fluxo máximo da rede. E com isso eu deixo de usar a aresta UV e VU, okay? Voltando a atender a minha restrição de que cada aresta vai ser usada apenas uma vez. Então a gente consegue resolver o problema dessa maneira. Vamos falar de um terceiro problema, que é a conectividade de uma rede, por exemplo, a internet, né? Vocês sabem todos aí que a rede da internet é uma rede de redes, cada rede dessas é conhecida como um sistema autônomo, e aí eu estou interessado em encontrar a robustez da internet, a conectividade dela, ok? Então esse problema de determinar a robustez, tem várias maneiras de você dizer o que é a robustez. A gente pode pensar no número mínimo de enlaces, né, linhas de transmissão, que tem que falhar para desconectar a rede. Obviamente, a internet dá origem a um grafo conexo, você consegue ir de qualquer lugar para qualquer lugar, e a pergunta aqui é quantas linhas de transmissão, quantas arestas, né, enlaces, tem que falhar na rede para eu desconectar ela, né, para o número de componentes conexas ser maior do que 1. Okay? Então, o problema genérico aqui, saindo da internet, é o problema do corte mínimo em grafos não direcionados. Então, eu tenho um grafo, eu quero encontrar o conjunto de arestas que, removidas, desconectam o grafo. Tá? Isso é a definição de corte. Eles induzem mais de uma componente conexa se você remove essas arestas. Então, o tamanho do corte, né, é o número de arestas que definem o corte, e o corte mínimo é o corte com o menor número de arestas possível. Okay? Então, de todas as maneiras que você poderia desconectar a internet, qual é aquela que você remove menos arestas? Então, de novo, a gente poderia pensar num problema, a gente poderia pensar num algoritmo específico para esse problema genérico, né, de encontrar o corte mínimo de uma rede, mas eu estou com preguiça, eu não quero pensar no algoritmo novo, eu quero tentar transformar esse problema num problema para o qual eu já sei um algoritmo, em particular, para o problema de fluxo em redes. Okay? Então, de novo, a ideia aqui é converter esse problema de corte mínimo da internet, né, num grafo, num problema de fluxo máximo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, de novo,
eu vou escolher dois vértices S e T, quaisquer, dessa minha rede, e vou construir uma rede de fluxo ST, e como no caso anterior, eu vou olhar para caminhos distintos, ok? E aí o corte mínimo entre ST vai ser igual ao fluxo máximo entre ST, que é igual ao número de caminhos distintos. Okay? Então repara que o número de caminhos distintos, ele também vai me dar, né, o corte mínimo entre ST. Por quê? Porque fluxo máximo é igual ao corte mínimo. Muito bom. Mas repara que para responder essa pergunta, utilizando o que a gente tinha visto anteriormente, eu precisei fixar um ST. E a gente não quer resolver esse problema, né? A gente quer o corte mínimo global, não entre um vértice S e um vértice T. Então, como é que eu resolvo isso? Como é que eu ataco o problema global? Então, uma ideia simples aqui, né, qual é? Vai ser basicamente a gente fixar um vértice S, escolhido ao acaso, e variar o vértice T, ok? Pelos diferentes vértices do grafo. Então, repara que toda vez que eu escolho um vértice específico para ser o vértice T, isso vai me dar um corte mínimo entre o vértice S, que está fixo, e o vértice T. E eu faço isso utilizando redes de fluxo. Ok? E aí o corte mínimo global vai ser o menor deles. Tá? E repara que eu não preciso variar S, S pode estar fixo, porque o corte mínimo global, ele necessariamente separa S de T para algum vértice T. Né? No corte mínimo global, vai ter sempre um vértice de um lado e algum outro vértice do outro. Ok? Então essa é a maneira de a gente encontrar o corte mínimo global. Basicamente, resolver vários problemas de fluxo máximo, segurando o vértice S e variando o vértice T pelos vértices do grafo e pegando o menor corte mínimo para todas essas variações, né, de vértice T. Então, beleza? Qual é a complexidade disso? Parece que vai ser alta, e de fato vai ser um pouco alta, né? Eu preciso variar o vértice T, então eu vou ter que rodar, né, o algoritmo de fluxo máximo n-1 vezes, né, onde n aqui é o número de vértices do grafo. Então, o algoritmo de Ford-Fulkerson tem complexidade mc. A gente viu que esse c é menor ou igual que o grau máximo, porque todas as capacidades são iguais a 1. E aí eu posso pegar o S e escolher o vértice de grau mínimo, né? Por que não? Colocar S lá, e aí eu sei que a capacidade máxima vai ser igual ao grau mínimo. Então dá uma pequena melhorada aqui, não assintótica, mas pelo menos na prática. Então o custo de uma execução do algoritmo é mg vezes g mínimo, porque eu fixei S no vértice de grau mínimo, e eu preciso variar T, eu tenho N deles, então o custo total vai ser M vezes N vezes grau mínimo, ok? Que é uma complexidade relativamente alta. E o comentário aqui é que existem algoritmos específicos para resolver esse problema do corte mínimo, que são mais eficientes do que a nossa abordagem aqui, ok? Vamos saber que existe uma solução mais eficiente. Mas a boa notícia é que a gente não precisou construir um algoritmo novo. A gente usou um algoritmo que a gente já conhecia para resolver um problema novo. Bom, eu quero falar um pouquinho agora de segmentação de imagens, ok? Que é o problema de remover o fundo de uma imagem, separar o que é objeto de interesse do restante da imagem. Esse problema é um problema fundamental em visão computacional e está ilustrado aqui nessa imagem, né? Você tem uma fotografia, tá? E você gostaria de remover tudo que é fundo e ficar só com, digamos, o que é o objeto de interesse, que no caso é essa moça. Então repare que a entrada para o problema é uma imagem, né, de W por H pixels, né, horizontal e vertical, e cada pixel desse possui uma cor. E o problema é determinar quais pixels pertencem ao objeto e quais pixels pertencem ao fundo. Né? Para cada pixel tem que dizer é fundo ou é objeto de interesse. Okay? Esse é meio que o problema. Tá? Muito bom. E aí a gente resolve esse problema transformando a imagem num grafo. Okay? Eu vou resolver esse problema de imagem basicamente pegando a minha imagem, que é esse reticulado aí de pixels, né? Então, que está à esquerda, e construindo um grafo com isso. Tá? Então, cada vértice do grafo vai ser um pixel da imagem. E as arestas vão denotar pixels adjacentes. Então, se um pixel tem adjacência com outro, né, se ele é vizinho a outro, ele vai ter uma aresta com outro.
Então, repara que isso vai dar origem a um grafo, né, onde o grau máximo é igual a 4 e está ilustrado aqui na minha figura. Bom, e aí, essa ideia de transformar a imagem num grafo é utilizada em visão computacional, ok? Onde a gente transforma o problema de computação, de visão computacional num grafo e utiliza algum algoritmo de grafos para resolver o problema, incluindo o problema de fluxo máximo em rede. Então, o problema de remoção de fundo, ele pode ser atacado como um problema de fluxo máximo. O algoritmo de Boykov-Kolmogorov resolve esse problema justamente transformando ele num problema de fluxo máximo. E esse algoritmo está disponível aí, é usado em várias das principais bibliotecas de visão computacional. O algoritmo funciona da seguinte maneira: você tem que dizer para ele o que é o objeto de frente e o que é fundo, e aí depois que você marca essas duas regiões, ilustradas aqui, ele constrói um problema de rede de fluxos, utilizando o grafo que eu comentei, e encontra o fluxo máximo, e nessa forma de encontrar o fluxo máximo, ele vai definir se cada pixel está passando fluxo ou não, ok? Determinando se o pixel está na frente, objeto de interesse, ou é fundo. Os detalhes de como o algoritmo faz isso eu não vou entrar aqui, mas quem quiser pode olhar mais sobre como funciona esse algoritmo. Muito bom. Então isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na nossa aula síncrona. Até já!